TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Programa esse que nós fazemos desde março de 2011 e onde nós recebemos aqui os principais políticos, os principais empresários, os principais profissionais do Ceará. E eu hoje tenho a grande satisfação de receber uma das mulheres mais competentes do estado do Ceará, a doutora Socorro França. A doutora Socorro França está atualmente, ela já ocupou várias secretarias, várias funções aqui no estado do Ceará, e ela atualmente está numa secretaria SPS, mas é um nome bastante grande que eu queria até pedir para me dizer. Houve uma fusão de algumas secretarias, agora na gestão do governador Camilo, e a doutora Socorro França está aqui hoje conosco para satisfação nossa. Doutora Socorro, eu queria inicialmente que a senhora fizesse um resumo do seu currículo pessoal. O prazer é nosso. Você tem um currículo bem grande, currículo bastante variado. Mas quando a gente chega em determinada fase da vida da gente, a gente já despreza um pouco o currículo e vai mais para a ação. Isso. Mas eu queria dizer da satisfação que eu tenho que estar consigo aqui. Seu programa, como muito bem foi colocado, vem desde março de 2011. Então já tem um significado importante para a Fortaleza e para o estado do Ceará. Perfeitamente. Bom, na realidade, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre digo que tudo da minha vida começou na Igreja Católica. Porque eu fui gessista, eu fui cursilista, eu trabalhei nas Cáritas. Então, até hoje, eu trabalho, sou comentarista da missa. Então, até hoje, eu trabalho com a Igreja Católica. E aquilo me permitiu ter uma noção de vida diferenciada, muito mais voltada para o outro, muito mais voltada, o significativo da minha vida foi trabalhar em função do outro. O que significa isso? É a compaixão, me colocar na frente como se fora o outro. E por isso mesmo é que eu tive essa longa jornada, eu sempre digo, envelheci acreditando que a gente pode servir, que a gente não veio ao mundo apenas para passear, a gente veio no mundo para servir. Isso. E, portanto, a minha caminhada é longa, eu fiz 3 faculdades, eu fiz os meus cursos de pós-graduação, fiz concurso para promotor de justiça, passei 48 anos da minha vida dentro do Ministério Público, fui várias vezes procuradora-geral, trabalhei bastante, tudo que eu sei hoje eu devo ao Ministério Público, foi onde eu aprendi efetivamente. Depois eu assumi algumas secretarias, fui ouvidora do Estado, trabalhei com política sobre drogas, trabalhei na CGD, na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, trabalhei na SEJUS, na Secretaria de Justiça, e atualmente nós estamos, a convite desse grande governador Camilo Santana, nós estamos na Secretaria de Proteção Social, que é o quê? É uma Secretaria de Proteção Social, de Justiça, de Cidadania, de Direitos Humanos, de Mulheres e Política de Prevenção sobre as Drogas. Então, envolve 6 grandes políticas, com grandes secretários executivos e todos nós nos ajudando. A gente tem feito, graças a Deus, um trabalho, é um grande desafio. Eu sempre digo que é preciso a gente sempre, hoje, se você quiser resultados, você tem que investir no homem. Você tem que motivar o homem para você obter resultados. Então, a nossa política é uma política de metas e de resultados. É exatamente nisso que a gente acredita, que a gente trabalha. Certo. Doutora Socorro, eu sei que com isso lhe dá uma responsabilidade muito grande, porque são vários assuntos importantes e que a senhora me disse aí que a secretaria é dividida em alguns departamentos. Exato. Cada departamento desse tem um diretor, uma pessoa executivo.
Um secretário executivo. Exatamente. E a senhora coordena tudo isso. Exatamente. Né? Está funcionando aonde a secretaria? Funciona onde sempre foi a antiga assistência social, onde era LBA no passado, Certo. onde era STDS, e agora a parte do trabalho, a parte da economia foi para o desenvolvimento econômico, certo. E nós ficamos com toda a proteção social. A proteção social envolve o quê? Envolve a política da alta complexidade, a política da base complexidade, envolve toda a questão da alimentação. Hoje nós temos programas belíssimos que, inclusive, agora nós acabamos de inaugurar o Mais Nutrição, que foi uma ideia da professora Onélia, primeira-dama. Hoje nós temos o Mais Nutrição, nós temos toda uma segurança alimentar trabalhando sobre ela. E eu não disse ainda algo que eu acho muito importante. Hoje, a secretaria do qual eu trabalho, ela tem 22 conselhos. Ou significa dizer que a sociedade pensa conosco, a sociedade faz a política pública conosco. Então, a proteção social, ela tem a questão, além de voltada para as crianças, adolescentes, nós temos também o socioeducativo, está conosco, é uma vinculada da nossa secretaria, que eu não falei ainda há pouco. Nós temos a Secretaria da Cidadania, da qual nós trouxemos todas as unidades móveis, chamado Caminhão da Cidadania, o ônibus da cidadania, que é chamado Rota do Cidadão. Nós temos 4 VaptVupt, um em Juazeiro, um em Sobral, um Antônio Bezerra e outro em Messejana. Nós temos as coordenadorias, a coordenadoria do deficiente, a coordenadoria do idoso, nós temos LGBT, nós temos igualdade racial com todos os povos, indígenas, ciganos, quilombolas, enfim, tudo isso dentro da cidadania. Nós temos a questão dos direitos humanos que perpassa por todas as secretarias, inclusive com um centro de referência de direitos humanos. Nós temos, sim, dentro da proteção social, porque é tanta coisa para dizer, nós temos os centros comunitários, são vários equipamentos voltados todo para essa questão da proteção social. Agora, importante que dentro da proteção social nós temos um programa de Estado, que é chamado Mais Infância. É um programa da primeira-dama, é um programa em que ela se envolveu e se envolve todos os dias, onde a gente busca ter uma política toda voltada para as crianças. E dentro dessa política nós temos uma delas que eu ressalto aqui, que é o Cartão Mais Infância. De 0 a 6 anos, teve um recorte dentro das comunidades mais pobres, onde tem uma criança de 0 a 6 anos, nós estamos transferindo renda e, ao mesmo tempo, acompanhando as famílias. Perfeito. Agora, dentro da Secretaria da Justiça, que nós temos lá, nós temos todos os programas de proteção. Você pensar num Provita, no PPCAM, todo tipo de programa de proteção à vida e à família das testemunhas de crime estão dentro da Secretaria Executiva da Justiça. Além disso, nós temos das mulheres. Nós temos toda uma política, temos agora a Casa da Mulher Brasileira e agora o governador anunciou mais 4 casas, Casa da Mulher Cearense. A primeira dela na região do Cariri, por ser uma região emblemática, onde nós temos um grau de violência doméstica muito forte, e as outras nós estamos estudando onde tem mais problemas de violência doméstica, para que a gente, então, situe as outras 3 casas. Quer dizer que teremos no interior 4. 4 casas no interior, já temos recursos garantidos para isso e nós vamos atender. A Casa da Mulher, para quem não conhece, eu convido a todos que conheçam a nossa aqui, que fica ali no Pan-Americano. Então, a Casa da Mulher, ela tem todo o sistema de justiça. A mulher chega, a mulher foi violentada, ela chega ali já traumatizada. Então, ela tem um centro de referência para atendê-la, com vários psicólogos, centros sociais. Lá tem a casa de passagem, onde ela pode ficar até 48 horas com os filhos dela. Perfeito. Lá dentro ela é atendida pelos delegados. Temos 8 delegados nessa casa aqui de Fortaleza. Temos 6 promotores de justiça, alguns defensores que eu não quero nominar aqui, que eu não estou me recordando, e 2 juízes, onde elas ali aplicam as medidas protetivas. Então, é um equipamento que realmente garante essa segurança nesse primeiro momento de clamor. Então, dentro dessa política das mulheres, nós temos unidades móveis, onde a gente percorre o interior do Estado, e no interior do Estado a gente atende, levamos psicólogos, assistentes sociais para fazer rodada de conversa, para conversar com as mulheres, enfim. É uma unidade que sempre busca andar, interagir com as pessoas, as mulheres no interior do Estado.
E também a política de prevenção às drogas, com vários programas, que a secretária executiva é a doutora Miriam Sobreira, com várias políticas em que ela agora está fomentando tudo isso. Perfeito. Doutora Socorro, eu estou vendo que a senhora está com uma equipe lá de alto nível. Alto nível. Tudo subordinado à senhora coordena tudo isso. E o governador Camilo, com a sua habilidade, com a sua simpatia, com a sua competência, conseguiu fazer, eu acho que o melhor secretariado de Estado que já teve aqui no Ceará. Hora que eu tenho 72 anos de idade e acompanho já há algum tempo, eu acho que nunca no Ceará conseguiu fazer um secretariado tão bom como esse atual que o Camilo fez. Eu né? que agradeço, viu, da nossa parte. Ele realmente é um homem muito jeitoso, muito competente e cativou, conseguiu levar para lá, eu vou citar só um nome, do doutor Cabeto. Doutor Cabeto é o médico do Ceará mais credenciado, mais conceituado, desde a época do Tasso, que tenta-se que o Cabeto vá ser secretário, e ele resistiu e agora aceitou o convite do Camilo. Então, eu acho que realmente nós estamos com a equipe de primeiríssimo nível. E eu fico muito feliz em ver a senhora na secretaria, que é uma verdadeira prefeitura, essa sua Imagina, secretaria. mas com grandes secretários. E a senhora está lá coordenando todo esse pessoal. Doutora, eu queria lhe fazer aqui algumas perguntas. Os principais desafios da assistência social do Estado atualmente? Eu acho que, em primeiro lugar, é o foco. Eu sempre digo que todo mundo tem um foco para a segurança pública, todo mundo tem um foco para a saúde, para a educação, mas ninguém se lembra que nós vivemos num país profundamente desigual. E que precisa a gente também ter um foco para a assistência social. Todo mundo tem, digamos, um percentual constitucional para aplicar de recursos em várias políticas públicas, mas para a assistência social ninguém tem. O que vem não dá absolutamente para nada, porque, como eu disse, com a desigualdade que existe no nosso país e com tanta gente aí precisando ter acesso a políticas públicas, era necessário que se olhasse muito mais para a assistência social. Esse está sendo meu discurso agora. Eu estava dizendo sempre, olha, quem veio da promotoria, quem veio do sistema de justiça, passa para a assistência social, se apaixona, porque vê que é necessário. E tomara que, digamos assim, que o governo federal, ele passe a olhar com outros olhos a assistência social. Nós estamos aí muito preocupados com a questão dos recursos, nós estamos querendo ver se esses recursos virão efetivamente, para que a gente possa cada vez mais melhorar a situação daqueles que não têm acesso a quase nada. Perfeito. Doutora Socorro, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Pois não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós falamos hoje, entrevistando aqui
a doutora Socorro França, essa que vamos chamar aqui de supersecretária, porque a secretaria dela está englobando vários assuntos e ela tem uma equipe muito boa, que ela é a coordenadora de toda essa equipe, certo? Então, doutora Socorro, prazer muito grande em tê-la aqui. Prazer Eu tenho nosso. certeza que esse programa não vai ser suficiente. Brevemente a senhora voltará para falar de outros assuntos. Eu aqui pedi trouxe aqui algumas perguntas formuladas, viu? Ok. Porque como é uma secretaria nova e como são muitos assuntos, e eu também não entendo de tudo, então eu pedi sugestão de algumas perguntas. A SPS, né, que é a sigla da secretaria de vocês, é responsável pela construção de areninhas. Areninhas é esse programa vitorioso do governo do Ceará, Exatamente. que está sendo feito no estado todo, né? Então eu lhe pergunto, a SPS é responsável pela construção de areninhas, brinquedopraças para Exato. outras comunidades. De que forma essa política pode influenciar nas nossas crianças e na nossa juventude? E muito. Em primeiro lugar, na questão das crianças. Nós temos vários pilares: tempo de brincar, tempo de aprender. E nesse tempo de brincar, porque é quando a criança desenvolve mesmo o cognitivo, é preciso o emocional, é preciso que a criança estude, mas também brinque, porque tudo isso corresponde, digamos assim, ao desenvolvimento infantil. Isso. O desenvolvimento infantil, agora que o mundo inteiro está começando a entender que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento infantil para a gente ter no futuro homens que Perfeito. equilibrados até emocionalmente, podemos dizer assim. Então, o tempo de brincar foi efetivamente um pilar muito, digamos assim, debatido e acatado e trabalhado pela primeira-dama, dentro do projeto que eu chamei ainda há pouco, que é uma política de Estado, que é o da infância, aqui no estado do Ceará. Certo. Muito bem. Então, nós temos as brinquedotecas, são fantásticas. Hoje, a brinquedoteca, ao ser inaugurada, ela tem um brinquedo para criança, mas tem a academia, para que os pais possam acompanhar, porque não é só tratar e trabalhar a criança, mas tem que trabalhar a família, porque a criança, quando sai dali, fica com a família, e ela que é o grande, digamos assim, executor de todo o desenvolvimento infantil. Então, nós temos várias brinquedopraças já inauguradas no estado, eu não sei o número exato aqui de quantas são, mas nós temos dezenas e dezenas e ainda vamos construir várias. Todas construídas na gestão do Camilo? Todas construídas, foi exatamente o governador Camilo quem criou esse pilar tempo de brincar com as brinquedopraças. Perfeito. Inclusive, eu gostaria até de situar que eu estive em Brasília numa exposição que foi feita pelos estados sobre a primeira infância, e lá em Brasília, o estado do Ceará, ele foi notabilizado por essa política da primeira infância, brinquedopraça, a Praça Mais Infância, que são praças grandes, enormes. Nós temos a academia lá dentro, nós temos a praça propriamente dita, nós temos espiribol, nós temos vários equipamentos, Perfeito. São praças enormes, e temos também as areninhas, onde a juventude se encontra, onde todo mundo... Então, isso eu queria até colocar de uma forma assim, bem clara, que quando eu estava na política sobre drogas, eu visitei todos os municípios, que eu fiz uma jornada. Então, eu fui o município, eu fui o distrito, eu conheço o Ceará de ponta a ponta. E quando eu chegava, ficava assim, absurdamente impactada, porque o que a gente via efetivamente eram praças escuras, depredadas, totalmente sem calçamento. O que é que tinha na praça? Só tinha mesa de bar. Isso. Então, eu dizia, mas como é que a juventude vai poder sair da bebida se ela só encontra uma mesa para beber? Perfeito. Então, hoje, isso está mudando muito no interior do estado. A gente chega e sabe que o jovem sai de casa 6h, 6h30 da tarde, vai jogar, vai se exercitar, tem voleibol, tem futebol, tem tudo. Então, gente, está mudando, o interior do estado está mudando completamente com as areninhas, com a Praça Mais Que Infância, beleza com a isso. Brinquedopraça e assim por E diante. numa época, né, doutora Socorro, que as crianças estão muito envolvidas com a tecnologia, as crianças passam o dia todo ali É verdade. no celular, né? Então precisa dessa programação. É verdade. Né? E como elas ficam tão felizes nas inaugurações, é assim, chega a gente só falta chorar. Eu choro por dentro.
Olha, quando a gente vê aquele horror de criança correndo para poder subir naqueles brinquedos, para ficar. É uma alegria, sai de casa, aí chega em casa, toma um banho, vai dormir exausta. Ou ali foi o tempo de brincar que fez com que aquela criança despertasse para o mundo. Perfeito. A secretaria reúne temas muito distintos, muito distintos. O desafio de tratar as pautas são diversas, como mulheres, LGBT, direitos humanos, políticas sobre droga. É verdade. É muito assunto para ser. São várias políticas, por exemplo, vou falar de LGBT. É necessário que a gente tenha uma política voltada para o público LGBT. Em primeiro lugar, eles precisam de um ambulatório. Eles precisam de um centro de referência, eles precisam ser ouvidos. Então, é preciso que a gente tenha assistente social, é preciso que a gente tenha psicólogo, psicopedagogos. Nós estamos agora mesmo dando para eles um centro de referência. Eles precisam de políticas afirmativas. Nós estamos vendo aí a tratativa de criar um conselho estadual da política pública sobre LGBT, já que nós temos uma coordenadoria. Isso já foi um grande avanço, porque eu me lembro que eu fui do tempo em que você falava na população LGBT e todo mundo olhava de cara virada e assim por diante. Hoje não, a gente respeita as diferenças. Se nós estamos trabalhando numa política de inclusão, então nós temos que respeitar as diferenças. Eu acho que é isso. Nós vivemos num mundo em que as pessoas são diferentes. Perfeito. E a gente tem que saber como elas são e respeitá-las. Perfeitamente. A Secretaria está trabalhando na construção das casas da mulher cearense. Exato. De que forma isso impacta na violência do gênero? Muito bem. No início da nossa conversa, eu falei assim de forma aligerada, mas poderia sintetizar aqui dizendo o seguinte. O governador, ele teve a grata felicidade, foi o único governador do Brasil a anunciar casas estaduais da mulher brasileira. Por que uma casa para a mulher brasileira? Porque quando a mulher é agredida, que ela está fragilizada emocionalmente e, às vezes, fisicamente, ela tem que buscar um local onde ela seja atendida como um todo. Perfeito. Onde ela tem um amparo do que ela chegar e dizer, não, aqui, isso, ali, acolá, você vai para a secretaria tal, assim não. A gente reúne toda a política sobre a questão da violência da mulher num só local. Hoje nós temos, como eu disse, só apenas repetindo, nós temos uma casa aqui que é da mulher brasileira e a guisa e no feitio da Casa da Mulher Brasileira, nós estamos agora fazendo 4 casas no interior do estado. Que beleza. Isso é uma inovação do governo Camilo. Do governador Camilo. Né? Tudo que eu estou falando é do governador Camilo. Isso só existe no Ceará, esse tipo de casa? Não, da mulher cearense estadual só no Ceará. Eu não conheço em lugar nenhum do Brasil. Agora, a Casa da Mulher Brasileira, me parece que são em 5 estados ou 6 estados que já existem. Ah, tá certo. Agora, a Casa da Mulher Cearense, que é do mesmo modelo da Casa da Mulher Brasileira, só no estado do Ceará. Certo. E essa de Fortaleza já está funcionando? Há um ano, fizemos um ano agora, fizemos uma festa grande, chamamos a atenção, levamos as mulheres para debater onde erramos, onde acertamos, o que era para ser feito. Então, a gente só tem elogios da casa, ela funciona 24 horas, nós temos de manhã, de tarde e de noite gente lá dentro para receber. E estamos agora, eu inclusive me emocionei muito, que foi feito o primeiro curso de capacitação. Fizemos um curso de capacitação de técnico administrativo para um grupo de mulheres, parece que eram 24 ou 25 mulheres. Elas receberam a titulação, receberam a capacitação para que elas possam ser provedoras do lar. Muitas das vezes elas se submetem à violência porque têm filhos e não tem como prover o lar. Quem está como provedor é o homem e ela se submete a todo tipo de violência. E assim, ela trabalhando, ela pode ter a dignidade dela restaurada. Que beleza, hein, doutor? Que beleza isso. Agora eu lhe pergunto o seguinte, aquela parte do trabalho, do primeiro passo, aqueles projetos que estão também com a senhora? Estão sim. Nós temos uma coordenadoria de inclusão social que está sob a égide da Secretaria de Proteção Social. Na inclusão social, nós temos o Criando Oportunidades, que é um trabalho magnífico, onde a gente leva os projetos, os programas. Nós temos 92 cursos.
a gente leva para o interior do estado, aqui para a capital, e a gente tem um foco agora principal que é em cima da juventude, de 16 a 29 anos. Nós temos o Primeiro Passos, aquele menino que está na escola, na escola pública, está lá no nível médio. Nós temos o Jovem Aprendiz, que está, inclusive, na própria lei. Nós temos todos esses projetos funcionando e agora mesmo nós startamos todos os cursos agora a partir do mês de julho. Certo. Qual é o setor da sua secretaria que cuida desse projeto? É da proteção social. Ela é ligada, porque é uma coordenação ligada à proteção social. O secretário executivo é o doutor Ibiapina. Certo, certo. Esse é um projeto que nós temos uma parceria com o governo do estado já desde o governo Cid Gomes. Cid Gomes, exatamente. Que a gente vem fazendo fomentou, o governador Cid Gomes fomentou muito essa política para dar oportunidade para essa juventude. Nós estamos aí com um projeto que talvez a gente coloque já para funcionar, que é da Unidade Móvel de Capacitação. Assim como tem o Senai, nós estamos também providenciando algo parecido e, se Deus quiser, talvez a gente consiga até dar o kit de trabalho para essa juventude. Beleza. E isso me parece que é uma das prioridades da primeira-dama. Doutor Onélia, não, sem dúvida, ela é da primeira-dama e do governador. Isso. O governador se preocupa dia e noite e dia com a questão da juventude. Perfeito. Então, é uma das grandes preocupações dele é dar oportunidade para a juventude. Para dar oportunidade, ele tem que primeiro capacitar para poder entrar no mercado de trabalho. Perfeitamente. Eu acho que esse é um projeto que desde a época do Cid, que o Cid tem dado prioridade e que o Camilo, na gestão dele, continuou priorizando isso e com o empenho da primeira-dama, que realmente me parece que gosta demais desse trabalho. Muito. Olha, nós temos, sinceramente, quando a gente fala isso em primeira-dama, a gente fica pensando o que é, mas a nossa primeira-dama, a professora Onélia, eu chamo, é a professora, porque ela é professora, ela é psicopedagoga, ela é extremamente envolvida com a primeira infância, extremamente envolvida com a juventude. A maior prova de tudo isso, que ela não para de estudar, agora mesmo ela está fazendo doutorado, ela está sempre em busca dos conhecimentos para aplicar. E eu gosto de ver uma jovem do jeito que ela se envolve. E eu estava sempre dizendo, eu tô contigo. Eu já sou entusiasmada. Aí encontro uma primeira-dama entusiasmada, aí já viu o que é que dá. A senhora realmente, tudo que faz é com muito entusiasmo. Aí eu faço com paixão. E isso é uma coisa que empolga até a gente. Eu aprendi na Igreja Católica, que a gente tem que fazer para o outro. Perfeitamente. E com todo o entusiasmo. Né? E quem faz as coisas com entusiasmo... E sou mais velha do que você. Sou mais velha. Não tem quem diga. Não tem quem Mas diga. sou mais velha. É mesmo? Não parece não. Né, Leona? Não parece. É um vigor. Mas aí a gente tem vontade de servir. Certo. Mas, doutora, eu lhe pergunto, alguma coisa que a senhora queira acrescentar, fique à vontade. Eu, nesse momento, na realidade, quando o senhor me fez uma pergunta, eu achei muito oportuna e importante, que é a questão da visibilidade da assistência social no país. O que eu gostaria de acrescentar é que todas as pessoas entendessem que nós estamos vivendo um momento muito difícil no país. Um momento em que a gente precisa refletir o que somos e o que queremos. É preciso a gente refletir sobre os resultados. Eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu acho que a nossa Constituição, ela delineou muito bem os princípios da administração pública. A gente já faz muito bem a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, mas ainda falta que a gente está muito atrás, que é a questão da eficiência. Se nós não tivermos resultados, se nós não focarmos no homem, se a gente não criar metas e obter os resultados, a gente está brincando de fazer política pública. E é nisso que a gente está sempre voltado. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que refletir, o Brasil tem que refletir sobre a assistência social, principalmente no momento que a gente vive, em que a desigualdade está cada dia maior. Nós temos, assim, um fosso muito grande dentro do país. Então, quando a gente chega numa secretaria que é de proteção social, que é de política pública voltada para o outro, a gente acaba ficando inquieta, a gente acaba entendendo que é preciso que a gente lute para o despertar de que a assistência social não é mais aquela história de fazer chazinho, de dar cestinha, de dar leitinho. A assistência social não é isso. Certo. As pessoas pensam que é isso e não é na realidade. É fazer com que o ser humano ele possa ter a sua verdadeira inclusão.
Nós trabalhamos com a inclusão do ser humano em todas as políticas. Então, é nisso que eu quero focar, e isso que eu quero falar, e para isso que a gente está trabalhando. É para incluir o ser humano dentro das políticas públicas. Perfeitamente. E outra coisa, viu, doutora? Esse trabalho que vocês fazem com a juventude também, né? Esse trabalho que é baseado principalmente no esporte, nas atividades físicas, que a senhora falou há pouco, nas areninhas, né? Que foi um projeto que o governador encampou e que levou para todo o estado, e isso tem mostrado a eficiência desse trabalho junto às crianças. Olha, é um trabalho assim muito, muito importante na prevenção. Aí todo mundo reclama, porque a juventude hoje está acabada, que é isso, aquilo, aquilo outro. Se nós não tivermos oportunidades para levar essa juventude, é óbvio que o resultado vai ser o quê? A violência. E nós temos, é um trabalho que o governador faz todos os dias, ele luta todos os dias. Eu nunca vi uma pessoa tão interessada com a juventude, como eu disse ainda há pouco, como o nosso governador. Ele quer encontrar instrumentos eficazes para minimizar toda a questão da violência. E ele sabe que, para minimizar a violência, ele tem que trabalhar a prevenção. E a prevenção é criar oportunidades para a juventude. Perfeitamente. Doutora Socorro, eu fiquei muito feliz com a presença da senhora aqui no nosso programa. E nós vamos, talvez daqui para o final do ano, fazer um outro programa com a senhora. Para que a senhora aproveita muito tempo, porque a senhora fala rápido, para a senhora fazer, digamos, um balanço desse trabalho que a senhora vem fazendo na Secretaria. Ótimo. E esse projeto, que, como eu digo, nós estamos fazendo já há 8 ou 10 anos, com o governo do estado do Ceará, nós incentivamos muito também, viu, esse trabalho feito no interior. Claro, nos municípios. Os prefeitos que têm prioridade para esse tipo de trabalho. Tudo começa e termina lá. Perfeitamente. Sem dúvida nenhuma. Pois muito obrigado, Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, reprisa na sexta-feira, às 20 horas. Nós vamos dar depois para a senhora uma cópia dessa entrevista, para que a senhora possa, em suas palestras, né? Em seus locais, perfeitamente, possa divulgar esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito no governo do estado do Ceará. Muito obrigada. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência e até o nosso encontro da próxima semana. Muito obrigado a todos e um abraço. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.